do irmão Joaquim, que vai nos trazer a palavra de Deus hoje. Eu, como pregador, sei que o desafio de não contar com a tecnologia, do microfone e tudo mais, nos atrapalha. Não vamos poder projetar o acompanhamento da mensagem como sempre fazemos, né? Mas acredito que nada muda em relação àquilo que Deus vai fazer na nossa vida através da sua palavra. Amém? Vamos orar? Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos porque absolutamente nada está fora da tua soberana vontade. Tudo, ó Deus, que acontece com as nossas vidas e igualmente quando estamos reunidos como tua igreja, está debaixo do teu controle, debaixo da tua soberania. Te pedimos agora, Deus, que tu uses a vida do teu servo, que tu uses, ó Pai, a palavra do Senhor na nossa vida, que possamos sair daqui edificados diante daquilo que o Senhor tem para nos falar. Muito obrigado, Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, boa noite. Não era assim que eu pensei que ia ser, mas o Senhor quer assim, amém. Eu não sei, não está legal isso aqui. Eu vou colocar para cá porque não está muito bom. Não sei se os irmãos querem ver o rosto, mas, bom. Quando o pastor orava e nessa situação, eu queria convidar a igreja que nós pensássemos como a igreja primitiva, como a igreja percebida se reúne hoje. O pastor estava orando e isso veio na minha mente, né? Para nós, talvez hoje a gente possa experimentar. Até bom que até o final do culto fique sem energia, para a gente experimentar um pouquinho, a milésima parte do que a igreja primitiva hoje passa na Coreia, na China, Sudão, Egito, como a irmã me falou. Missionários que estão agora, nesse momento, falando de Cristo no local, escondidos, sem energia, provavelmente, porque ninguém pode perceber que estão pregando o Evangelho, escondidos numa casa ou até em cavernas. E enquanto, irmão, vocês soam, enquanto vocês se cansam um pouco, enquanto eu falo, quando enxugar o sol aqui, a gente possa louvar a Deus, porque não vivemos essa realidade. Apesar do desconforto, temos total liberdade. Amém? Amém. É um ótimo exercício, né? Queria que os irmãos ligassem os celulares para quem não tem para ler a Bíblia vai ficar um pouco complicado, mas o texto que eu trouxe para a igreja, para nós compartilharmos, que eu possa compartilhar e nós juntos possamos meditar na palavra de Deus, é a carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Tiago 3, 13 a 18. Enquanto os irmãos abrem, eu quero falar que quando o pastor me fez esse convite, eu sempre tenho duas sensações. Uma é de temor mesmo, porque é muito sério estar aqui falando alguma coisa para a igreja, para a comunidade dos santos, né? Eu me sinto realmente muito preocupado. E o segundo sentimento é de até vergonha, por apesar de quem eu sou, Deus ainda coloca no coração do pastor o desejo de me usar. Isso gera realmente uma alegria pela misericórdia de Deus. Então eu gostaria que os irmãos, quando eu falo, irmãos, pensem aí que essa palavra primeiro veio para mim. E durante essa semana foi uma palavra que me confrontou muito, que trouxe muita tristeza para o meu coração, de confrontar minha natureza e confrontar atitudes que eu tenho tido, que eu não me orgulho, eu me envergonho. Mas antes de ler o texto com os irmãos, eu queria só traçar um rápido plano de fundo, que é o seguinte. Primeiro falar que eu sou o pastor da igreja, o pastor Joveci, para quem está aqui nos visitando, sou o irmão Joaquim, e seja bem-vindo. Mas o contexto que eu quero rapidamente traçar para os irmãos é sobre o tema dessa epístola de Tiago. Tiago ele tem uma motivação ao escrever essa carta para todos os crentes, não há uma igreja específica, e isso cabe para nós hoje, para a igreja do Senhor. É uma espécie de apelo que Tiago faz aos crentes de Jesus para que a fé verdadeira na que nós cremos, ela resulte em atos visíveis de obediência e justiça. Então, Tiago conclama a todos nós para que isso seja compreendido nessa carta. O contexto, um pouquinho do que eu vou falar, eu queria voltar um pouquinho só para rapidamente falar o contexto do versículo 1 até o 12 de capítulo 3, que Tiago, eu entendo que ele chama a igreja para uma reflexão.
acho que a maioria dos irmãos conhecem, é o domínio sobre a língua. E ele fala o seguinte, ele afirma que todos os crentes, e principalmente aqueles que desejam ser mestres pelas motivações erradas, devem avaliar as dificuldades do homem em controlar a sua língua. E esse termo língua é palavra. Então, nós estamos aprendendo com o pastor, ao procurar entender esse termo palavra, é uma palavra dita ou também pensada. Então, o que Tiago está dizendo aqui é aquilo que eu falo, aquilo que eu penso, eu devo avaliar e, inevitavelmente, no momento eu vou pecar, eu vou errar. Eu tracei rapidamente esse contexto para os irmãos, porque eu entendo, lendo o versículo de 13 a 18, que nós vamos ler agora, é uma continuidade daquilo que ele afirmou anteriormente. Ele primeiro traz à baila um problema na igreja, o domínio sobre a língua. As pessoas não dominavam a língua, queriam ser mestres, tinham uma motivação errada em querer ensinar. E ali começava a surgir uma série de problemas na igreja. E logo em seguida, Tiago ele passa a falar de sabedoria. E eu confesso que até então não tinha entendido que é algo ligado ao que está anteriormente sido falado por Tiago. Ele fala sobre um problema e logo depois, pelo que eu entendi da palavra, pelo que a palavra trouxe no meu coração, ele começa a revelar como a igreja deve tratar esse problema. Qual a motivação genuína para vencer esse problema que todos nós, em algum momento, vamos falhar? O domínio sobre a língua, é o que ele afirma. Eu queria ler agora o texto, já com essa breve introdução, enquanto os irmãos acompanham, eu vou ler. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disto, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém? Amém. Eu queria trazer agora o tema, que não dá para projetar, mas se os irmãos anotem aí, não sei como vão fazer isso, mas o tema que eu trago hoje para os irmãos é 4 passos para viver em sabedoria. Isso não é uma regra mágica, tá, meus irmãos? Até porque tal coisa não existe. Isso poderiam ser 6 passos, 7 passos. Foi algo que, assim, eu compreendi em 4 passos. Mas o importante é que nós entendamos que o que a palavra vai dizer para nós hoje é uma regra clara, imutável, que vem da parte de Deus, de como nós devemos buscar sabedoria, viver em sabedoria. Então, 4 passos para viver em sabedoria. E aqui eu procurei desenvolver em 4 frases. Eu vou ler o versículo 13, que se reporta à primeira frase. Eu vou reler, vocês possam acompanhar, para os irmãos acompanharem o raciocínio que eu vou trazer agora. Então, o que fala o versículo 13? Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Bom, aqui queria primeiro destacar que esse quem é sábio, esse termo sábio que o Tiago coloca aqui, é a sabedoria única, verdadeira, genuína. Mais à frente um pouquinho, o termo sabedoria, que é a sabedoria do homem, está entre aspas. Então, vamos entender que quando eu falo de sabedoria, é a sabedoria do alto. Então, o que o Tiago fala aqui é, quem é sábio, quem tem a sabedoria que não nasce em si próprio, que não é manifestado pelos frutos da sua própria carne, mas vem do alto. Quem é sábio nessa forma e tem entendimento entre vocês. Ele faz uma pergunta. Hoje é como se o Tiago estivesse questionando a cada um de nós. Qual é a sua sabedoria? E eu queria que os irmãos começassem a pensar um pouco nisso. Pensar na definição prática em suas vidas de sabedoria.
E ele continua. E esse termo que ele fala sobre bom procedimento, ele é um comportamento tanto corporal como o que eu falo também. Então Tiago aqui ele fala que essa sabedoria do alto, ela deve ser demonstrada pelo meu bom procedimento, aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. E ele continua, mediante obras praticadas com a humildade. Esse termo humildade, ele é um pouco equivocado nos nossos dias. O pastor já ensinou para nós, que nós queremos reforçar. Essa humildade é uma postura diante das circunstâncias, que revela a minha natureza, que revela os frutos ou fruto que eu tenho manifestado. Essa humildade seria como se fosse um equilíbrio entre uma atitude totalmente irada, irascível, e uma atitude que não se ira por nada. Seria um equilíbrio que só pode ser proveniente da parte de Deus, em que o homem ele se manifesta de acordo com as situações ao seu redor, da maneira que Deus quer que ele se manifeste, com humildade, que provém, ele continua dizendo, da onde? Da sabedoria, que provém do alto. Então, o que nós estamos analisando nesse primeiro versículo, apenas aqui, muitos conceitos, mas eu entendo o seguinte, que tudo isso só pode ser feito de uma maneira. É o primeiro ponto que eu quero trazer para a igreja. Para viver em sabedoria, preciso compreender que a sabedoria é demonstrada pelos frutos em minha vida. Para viver em sabedoria, preciso compreender que a sabedoria é demonstrada pelos frutos em minha vida. É isso que nós acabamos de ler. A minha vida tem que demonstrar a sabedoria que eu tenho. E aí começa a complicar um pouco, porque tem dois caminhos que nós podemos seguir, que é o que os versículos vão falar um pouco mais à frente. Eu posso viver conforme os conceitos daquilo que eu acho que é certo e que é errado, ou também chamado conceitos carnais, ou posso viver aquilo que eu entendo que é sabedoria da maneira correta, que é vivendo a sabedoria divina, buscando em Deus a sabedoria. Mas inicialmente eu queria que os irmãos, para nós passarmos para o próximo versículo, o próximo ponto, eu queria que cada um de nós, eu me incluo nisso, começássemos a nos perguntar, a nos avaliar o seguinte: quem eu sou na igreja? Como eu tenho me comportado na igreja? E eu fiz essa meditação essa semana. E depois, como eu me comporto no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente acadêmico, e como eu me comporto em minha casa. Eu confesso que para mim na igreja, ok, alguns problemas, mas ok. Quando eu avaliei no meu trabalho, eu não gostei muito do que eu vi. E à luz desse texto, quando eu avaliei na minha casa, eu não gostei mesmo, meus irmãos. E aí minha esposa essa semana me viu às vezes um pouco triste, ela não entendeu, acho por quê, eu já vai entender, porque eu me senti envergonhado. Quando eu comecei a ler esse texto e meditar, como eu nunca antes havia meditado, o sentimento que trouxe, o entendimento que a palavra me trouxe foi de vergonha. Vergonha de quem eu sou, apesar de conhecer esse Deus maravilhoso. E você vai entender daqui a pouco por que eu tive vergonha. Mas até aqui eu queria que os irmãos tivessem um pensamento em suas mentes. O que eu tenho manifestado no meio do vídeo? Que frutos eu tenho manifestado? Que tipo de sabedoria tem surgido? O que Tiago quer aqui é trazer uma autoavaliação, que cada um de nós possamos fazer isso e basear daqui para frente sempre nessa autoavaliação. Eu queria agora trazer para os irmãos os versículos de 14 a 16. E fala o seguinte: contudo, se vocês abrirem no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Esse ponto 2 eu queria ler para os irmãos para destacar alguns pontos do texto. O ponto 2 é o seguinte: o começo da frase continua, meus irmãos. Para viver em sabedoria, preciso compreender que a sabedoria terrena é revelada pelas obras da carne, as quais devem ser evitadas. A sabedoria terrena é revelada pelas obras da carne, as quais devem ser evitadas. Eu queria trazer aqui algumas observações desses dois versículos que nós acabamos de ler, que interessante que Tiago ele começa novamente aqui
chamando também a igreja para novamente se avaliar. Ele fala o seguinte: contudo, se vocês abrirem no coração uma inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então a pergunta é: que tipo de sentimentos nós temos manifestado no meio do corpo de Cristo e onde nós deveríamos ser luz? Esse termo verdade que Tiago coloca aqui, nem neguem a verdade. Eu acho interessante que hoje é importante deixar claro essa verdade, porque não é a verdade, não é a verdade a sua verdade. Hoje, num mundo tão relativista, onde cada um tem sua verdade, mas isso não deve acontecer no corpo de Cristo. A verdade é única e é manifestada por meio da palavra. Amém? Amém. E aqui Tiago traz esse nem neguem a verdade. O Tiago quer dizer que essa verdade é o Evangelho, é aquilo que nós cremos, é o caráter de Cristo. Quando ele fala que se eu ajo dessa maneira, com inveja, com ambição egoísta, eu não devo me gloriar, eu devo me envergonhar. Por quê? Porque isso, ao agir assim, eu estou negando a verdade, eu estou negando a Cristo, eu estou negando o Evangelho, eu estou fazendo aquilo que o mundo faz. E mais na frente, uma palavra muito dura, ele fala sobre que essa sabedoria não é espiritual, é terrena, é demoníaca. Ou seja, os dois caminhos eles começam a ficar muito claros. E os dois tipos de sabedoria também, ou seja, a sabedoria genuína e a pseudo-sabedoria do mundo. Uma passa a ser manifestada por aquilo que vem de Deus, e a outra é manifestada e embasada por aquilo que vem somente dos homens. Eu queria me reportar um texto, que eu queria que os irmãos anotassem. Meu interesse não era abrir nossas Bíblias nesse texto, mas anotem esse texto que me veio à mente quando eu comecei a meditar sobre esses frutos que a sabedoria mundana ela manifesta. Quais sejam? Inveja e ambição egoísta, que está tanto no início do versículo 14, como também no final do 16. E aí, me lembrando sobre o fruto, as obras da carne, o fruto do Espírito, eu lembrei do texto lá em Gálatas 5, 19 e 21. Eu queria que os irmãos anotassem para depois ler em casa. Esse texto diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Como o pastor já explicou, esse não herdarão o reino de Deus para aquele pecador impenitente, aquela pessoa que não teme a Deus, aquela pessoa que não se dobra diante de Deus. Mas nós temos aqui, focado nesse texto, eu vejo Tiago escrevendo a carta dizendo para pecadores penitentes, ou até também para pecadores impenitentes, que nem todos que estão na igreja são salvos e remidos, são justificados pelo Cordeiro. Infelizmente, isso é uma verdade nos nossos dias. Mas o que Tiago traz aqui é justamente o ponto é esse: é que esse fruto, o fruto da carne, as obras da carne, manifestam a sabedoria humana. E aí, meus irmãos, começa a ficar mais complexo, é onde eu me envergonhei muito, porque Deus me confrontou sobre aquilo que eu tenho manifestado em minha vida, que é obra da carne, que não é fruto do Espírito. E eu lembrei um pouco do passado, eu queria falar sobre o passado da nossa igreja, de um momento que eu sei que nós, eu, o pastor, alguns irmãos mais antigos, nós queremos deixar no passado, mas o que nós temos também aprendido aqui, eu vejo que esse ponto é necessário trazer para nós essa realidade, para que nós possamos, lembrando de uma palavra que o pastor trouxe já de uma frase, uma civilização que esquece o seu passado, ela inevitavelmente vai cometer os mesmos erros no futuro. Os irmãos compreenderam isso? Ou seja, aprender com as lições. No passado, há 8, 9 anos atrás, a igreja passou por uma situação muito triste, em que as coisas começaram muito simplórias, sem nós percebermos, mas ali estava sendo manifesto obras da carne. E uma aparente sabedoria, que às vezes é disfarçada com a sabedoria que vem do alto, mas é uma sabedoria demoníaca que não vem da parte de Deus, que no fim ela gerou dissensão, separação, intrigas e quase o fim da nossa igreja. Isso é muito sério, meus irmãos. E nesse ponto é necessário que cada um de nós avaliemos a nossa conduta. Como que eu tenho me comportado?
E aqui eu quero saber mais específico, e quero dar um exemplo do meu passado na igreja, quando eu estava com 6 meses, 1 ano de convertido. Eu fui na casa do irmão, havia lá um junta-panela. E esse irmão, muito querido, eu, minha esposa, meus filhos, a gente conversamos, o pastor e a Leila não estavam lá. E aí nesse momento, chegou um certo momento que estava acabando, e eu, como gosto de conversar, os irmãos sabem, o pastor não fala, e conversando na cozinha desse casal, de repente esse casal com toda a aparência de espiritualidade, com toda a aparência de carinho para com a liderança, para com a igreja, ele emite a seguinte frase: meus irmãos, não sei se você notou, até muda, né? Eu acho interessante, triste, que às vezes as pessoas quando agem assim, até mudam um pouco a entonação para ficarem mais espirituais, mas ele é só a carne. Ele falou o seguinte: temos que orar como pastor, porque, não sei se você notou, ele tem alguns problemas na vida dele, e tem algumas coisas, e eu achei aquilo estranho, eu, com meses de convertido, no mundo eu não fazia isso, no mundo eu não combinava com esse tipo de comentário. Eu estou no corpo de Cristo, e uma pessoa testa esse comentário para um recém-convertido na casa dele, e esse homem era tratado como líder na igreja. Isso ele tratou isso com o pastor já, depois de, lógico, muitos males que trouxe para a igreja. Esse males foi exatamente, a igreja quase acabou. Isso começou, não foram 2, 3 anos de, eu vou falar o termo claro, de fofoca, de divisões, de facções, de eu gosto mais do irmão porque o irmão é mais legal, eu vou na casa do irmão porque aquele irmão ele entende melhor, eu vou na casa daquele irmão porque afinal ele gosta das coisas que eu gosto, quando eu falo, ele entende o que eu estou dizendo. Meu irmão, isso é fruto da carne, meu irmão. Isso não vem de Deus. É necessário a gente encarar o problema direto e analisar: será que isso hoje tem acontecido na comunidade presbiteriana? Será que, Joaquim, mas eu não falo, mas você ouve, meu irmão? Você dá seu ouvido para alguém falar mal de alguém na nossa igreja? Você dá o seu ouvido para falar mal, para ouvir alguém falando mal da liderança da sua igreja? Ou você vai lá com a pessoa que você tem um problema e você trata com ela? Você vai como pastor, o pastor é perfeito, meus irmãos. Quantas vezes nesses 11 anos eu conversei com o pastor sobre algumas questões, amém, meu irmão, vamos orar. Sempre tive uma postura aberta ao diálogo. O que eu vejo o Tiago trazendo aqui, meus irmãos, para a igreja da época, e para nós também hoje, somos igreja de Cristo, é se eu não tenho estado no corpo de Cristo, com um ar de espiritualidade, uma pseudo-sabedoria do alto, uma sabedoria terrena, mundana, que não vem de Deus, usado, que ela manifesta, na verdade, os frutos da carne, e porque querendo me parecer espiritual. Essa palavra que é para mim, é para cada um que está aqui hoje. É necessário a gente refletir e encarar isso. E eu confesso que quando eu encarei isso, meus irmãos, eu vi algumas coisas meio que subliminares em minha vida. Eu vi algumas coisas meio que em casa, um comentário que eu fiz com alguém, alguma coisa que eu pensei e que eu pequei, porque eu deveria não ter falado nada, ter ido lá com aquela pessoa e falado. Algumas sementes de discórdia que eu mesmo coloquei em minha casa. Eu estou fazendo aqui minha parte de reconhecer o meu erro, cada um faça a sua, meus irmãos. Porque Tiago fala que tal homem que não peca nisso é perfeito, eu não sou perfeito. Mas isso não deve ser usado na minha vida como desculpa para fazer fofoca ou para dar meus ouvidos para trazer dissensão e divisão na igreja, no corpo de Cristo. Isso não vem de Deus. Isso é uma sabedoria demoníaca. Para mim foi duro, não sei para vocês. Não foi fácil ler isso e entender que o Senhor estava trazendo essa confrontação no coração. Esse ponto, para nós entendermos melhor, eu vou reler o ponto. A sabedoria terrena é revelada pelas obras da carne, as quais devem ser evitadas. Meus irmãos, a gente tem que evitar cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz. Homens, colocamos os homens da igreja a chamar suas famílias e falar: aqui não se fala mal de ninguém na igreja. Se eu tenho algum problema, eu vou tratar com o irmão. Se eu tenho algum problema, vocês venham falando, chamem minha atenção. Que a mulher, cada mulher que está aqui hoje, e as que não estão, que vão virtualmente ouvir o que eu estou falando, elas possam ser auxiliadoras dos seus maridos nesse quesito. E não trazerem contenda também, ou auxiliar o seu marido quando ele fala uma coisa errada, que elas possam ser boca de Deus e repreender com amor e com carinho, que é o que nós vamos entender daqui a pouco, que é a sabedoria do alto.
como que ela é manifestada. Mas eu queria, para terminar esse item, e passar para o outro, novamente reforçar e fazer uma pergunta. Como tenho tratado as obras da carne na minha vida? Nós lemos quais são as obras da carne. Eu queria dar ênfase num trecho aqui de Gálatas 5, 19 e 20. Anota esse texto, é importante nós lermos. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja. Eu tenho ouvido, meus irmãos, no nosso meio, um tilentar, uma coisinha distante, como eu via 9 a 10 anos atrás, com um ar pseudo-espiritual de críticas de algumas pessoas da igreja. Eu, com carinho, falei para meus irmãos: você já falou com a pessoa? Ah, não vou falar. Eu não falar mais disso, porque isso é fofoca, meu irmão. Eu queria perguntar: isso tem acontecido com você? Se tem acontecido, meus irmãos, pelo amor de Deus, não deem ouvidos para isso. Não deem ouvidos. Não é só falando não que a gente peca, viu? É ouvindo também, dando ouvido para as pessoas falarem. Tiago, ele é muito duro com isso. Já entendemos no item 1 que a sabedoria, ela gera um fruto. Ela é manifestada pelo fruto. No ponto 2 nós vimos que a sabedoria mundana, ela é manifestada também por alguns frutos que nós entendemos que são as obras da carne. No item 3, eu queria me ater ao versículo 17, ele fala o seguinte: mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Esse ponto 3, eu vou falar para os irmãos. A frase sempre começa igual: para viver em sabedoria, preciso compreender que a verdadeira sabedoria é revelada pelo fruto do Espírito, o qual deve ser incessantemente buscado. A verdadeira sabedoria é revelada pelo fruto do Espírito, o qual, fruto do Espírito, deve ser incessantemente buscado. Mas a sabedoria vem do alto e antes de tudo pura. Pura, aqui, meus irmãos, quer dizer que vem de Deus, porque eu não sou puro. Todos os irmãos entendem que nós hoje somos compostos por carne, alma e espírito, amém? Todos entendem isso. Quando eu me converter, só era carne e alma. A alma onde tem toda a minha natureza diante de Deus, e Deus sempre exaltado, e ele se rende ao altar do Senhor, e é lavado, remido, resgatado pela obra de Deus, por meio de seu Filho Jesus. Nesse momento, nós passamos também a ser formados pelo Espírito, carne, alma e Espírito, e aí é uma luta. O mundo só pode manifestar as obras da carne, e aí vem uma luta em nossas vidas, que eu me reporto de novo ao começo do capítulo 3 de Tiago. Os primeiros capítulos, ele fala aqui: tal homem que não peca no falar é perfeito, porque em nós tem a alma. Somente um homem nunca pecou, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Todos nós estamos aqui, somos pecadores. A diferença é que aqueles que estão aqui, que um dia reconheceram o que eu acabei de falar, passaram a ser filhos de Deus. E aí, o Espírito também começa a agir. E esse agir do Espírito, meu irmão, depende das escolhas que nós fazemos, meus irmãos. Depende de como eu me comporto no meu dia a dia. E é isso que eu vejo Tiago esclarecendo para nós, apenas no versículo 17. Ele fala que a sabedoria que vem do alto é tudo pura. Se é pura, não vem de mim. É óbvio, é uma redundância, vem do alto. Só pode vir do alto. Não há nada puro em mim. Sou pecador. Nós somos pecadores. Então, se ela vem do alto, ela é pura. Depois, ele começa a falar algumas coisas que eu já vi em algum lugar isso aqui, quando eu comecei, eu falei: opa, de novo me reportou o texto de Gálatas, onde Paulo escreve a carta de Gálatas que começaram ali a doutrina correta que ele ensinou, e em algum momento começaram a querer se aperfeiçoar pela carne. E Paulo aqui, continuando o texto que eu li anteriormente em Gálatas, ele fala o seguinte, em Gálatas 5, 22 e 24: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Meus irmãos, está aqui o segredo do sucesso. Está aqui o segredo para nós não vivermos uma realidade de risco de dissensões, divisões, de fofocas em nosso meio, de peso para a nossa liderança. Como é triste eles, o pastor, ver a liderança da igreja com peso, porque nós temos sido, às vezes, tomado escolhas para manifestar o fruto as obras da carne. Quando deveríamos, temos a obrigação de buscar incessantemente, pelo meio da graça, que nem isso podemos fazer sem Cristo, por meio da graça buscarmos a manifestação do fruto do Espírito em nossas vidas. O Espírito nós temos, mas temos nos alimentado para gerar esses frutos, esse fruto. Qual é esse fruto? Acabei de ler, mas vou ler de novo para os irmãos. Amor, alegria, paz, paciência. Isso aqui foi muito para mim mesmo, paciência. Olha, estou pancado porque eu luto contra isso na minha vida. Eu luto contra essa querer fazer as coisas como eu acho que tem que ser feito. É uma luta. Eu sei que eu tenho magoado meus filhos e minha esposa às vezes com isso. Isso não me traz motivo de alegria e sim tristeza. Mas graças a Deus, o caminhar com Cristo é rompendo em fé com os meus dedos. Por meio da graça que nos é dada, todo dia, caminhando, confessando os pecados. Eis que nos diverge, separa do mundo, meus irmãos. Enquanto o mundo ele reina nessa sabedoria demoníaca, nós lutamos para deixar para trás a sabedoria que não vem de Deus, para vivermos frutos que comprovam a sabedoria do alto. E aqui eu quero deixar outra pergunta para os irmãos. Compreendo que o fruto do Espírito é consequência direta, é consequência de vida reta diante de Deus. Eu compreendo isso. Eu compreendo que só tem uma forma de ter manifestar o fruto do Espírito, e assim a verdadeira sabedoria vindo do alto, que é ter uma vida reta diante de Deus. Eu entendo isso. Se eu entendo e não tenho praticado, eu sou novamente como o Tiago fala, o homem que olha no espelho e sai e não lembra mais da sua face. Será que nós não temos agido assim? Vou começar por mim. Eu tenho, meus irmãos. Tenho pego vivendo coisas que Deus não quer que eu viva mais. Compreendo que esse fruto do Espírito é consequência de vida de reta diante de Deus, de vida reta, aquela vida que coaduna com os sonhos de Deus para a minha vida, que coaduna, que combina com o caráter de Cristo. Essa é a vida reta. E eu olho para a minha vida e nem sempre é assim. Para irmos acabando, eu pretendi dar mais exemplos, mas situação nós temos que ser mais breves, meus irmãos me perdoem. E aí vem o ponto 4, meus irmãos, que é uma conclusão. São 4 pontos, como no começo eu falei para os irmãos. Para viver em sabedoria, preciso compreender que, ponto 4, a sabedoria divina é um fruto semeado à maneira de Deus e para a glória de Deus. Vou repetir. A sabedoria divina é um fruto semeado à maneira de Deus e para a glória de Deus. Amém. Eu vou ler o versículo, apenas o 18. Fala o seguinte: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Eu li esse texto porque com muitas dúvidas. E aí, como o pastor me orientou, eu comprei uma Bíblia lá, de grego e latim, e fui lá para o grego entender melhor o significado, qual o significado da justiça aqui. E eu agradeço o pastor ter nos orientado assim a realmente nos debruçarmos na palavra de Deus. Eu aproveito e faço para os irmãos também. Não é porque nós somos leigos que não temos obrigação de nos debruçarmos da palavra e a tratarmos como ela deve ser tratada. E entendendo esse termo justiça, é uma justiça interna,
que é colocada em mim pelo próprio Deus. E essa justiça que é interna, que é colocada pelo próprio Deus em mim, ela é baseada num coração que está reto diante de Deus. Ou seja, nem isso, eu não posso fazer nada sem Deus, meus irmãos. Essa justiça que Tiago fala, o fruto da justiça, para vocês darem fruto de justiça, vocês têm que receber de Deus isso. Essa justiça não vem de vocês, nunca poderá vir. Porque tem algo na nossa vida que é o pecado. Corpo, alma, espírito. Temos o Espírito Santo. Somos tabernáculo de Deus. Lembra desse termo? Deus tabernaculou de nós. O pastor explicou isso aqui na igreja. É muito sério, meus irmãos. Mas tem algo chamado pecado. Então nunca, jamais um homem na face da terra vai gerar justiça pela sua própria força. Se em algum momento ele manifesta um ato de justiça, é porque é dado por ele, pelo próprio Deus. E essa justiça que Deus nos dá por meio do Espírito Santo que está em nós, ela é semeada em paz. E paz, nós lemos o fruto do Espírito, é um fruto do Espírito, não vem de nós. Nem o que eu recebo, nem o que eu uso para semear o que eu recebo, não vem de nós, é de Deus. O homem não é nada, nós não somos nada, não há espaço para o homem ser nada no Evangelho. Só espaço para uma coisa, humilhação do homem e glória de Deus, meus irmãos. Eu vejo Tiago falando isso de uma maneira muito clara. Para os pacificadores, ou como está no rodapé da sua Bíblia, que tem NVI, na letra C, está lá, pelos pacificadores. Quem é pacificador? Aqueles que assim são capacitados por Deus. Ou seja, nada daqui é o homem. A princípio, quando eu li isso aqui, me parece que o homem tem alguma contribuição, o homem não contribui em nada. O fruto da justiça. Justiça é Deus que coloca em mim, por meio do Espírito Santo. Semeia-se em paz. A paz eu não exerço, eu não tenho habilidade, não tenho competência para isso. É um fruto que é dado pelo Espírito, fruto do Espírito em mim. Pelos pacificadores. Eu sou pacificador? Nunca serei. Pacificador é o Espírito Santo. Ele me dá esse atributo por meio do fruto do Espírito. Dentro desse texto, meus irmãos, que lugar que eu tenho que estar? E eu me peguei algumas vezes em casa chorando, meus irmãos, porque o que eu vou falar quando eu ler um texto desse? Não tenho o que dizer. É falar, Deus me perdoa, porque eu ainda sou assim, eu ainda ajo de maneiras tão terríveis diante de um Deus tão santo, tão amoroso, tão cuidadoso, que me ama de maneira tão profunda, perfeita e incomparável. Vergonha, é o único sentimento que eu dizer para os irmãos que eu senti e sinto dentro desse texto. Vergonha, meus irmãos. Só tem uma forma de nós andarmos com o Senhor, o pastor já falou várias vezes para nós, em coração, em arrependimento, não tem outra maneira, meus irmãos. É em contínuo arrependimento. E aí vem a vaidade na minha vida. Deus trouxe a vaidade, Deus trouxe a arrogância, Deus trouxe desejo de flertar, em roubar a glória de Deus, os tapinhas nas costas, os elogios. É necessário encarar quem nós somos. É necessário encarar que nós não somos aquilo que nós olhamos no espelho. A roupa que nós colocamos, a vaidade disfarça muito, pelo menos o meu caráter. Mas quando eu olho, procuro me olhar no espelho, olhando como a luz da palavra, só tem um lugar para estar, humilhado e Deus exaltado. E é essa conclusão que eu queria trazer para os irmãos. Eu queria trazer para os irmãos, primeiro recapitulando, Tiago começa a falar sobre que ninguém tem domínio sobre a língua. Depois Tiago começa a falar sobre as sabedorias, sobre a sabedoria e a pseudo-sabedoria. Ele fala que ambas elas são observáveis em nossas vidas por meio do fruto que nós manifestamos, que não vem de nós, que é glória de Deus. E aí, o que veio à minha mente quando terminei de fazer essa meditação durante a semana, é que eu vejo aqui duas formas que nós devemos nos encarar a humanidade. Nós temos o pecador impenitente, que é aquele homem que não se importa em praticar atos que
confirmam a sabedoria mundana, demoníaca. Esse é o pecador impenitente, aquele que não se incomoda. Eu fui assim um dia, muitos que estão aqui foram assim um dia. Não me incomodava com o pecado, mas um dia o Senhor colocou em mim a capacidade de compreender que isso me levaria para o inferno. Obra dele, não prometo nenhum nisso. E hoje eu entendo que não sou mais um pecador impenitente, mas sou um pecador ainda. Esse é o cuidado que temos que ter, irmãos. Somos pecadores. Há algo chamado alma em nós, que estão ali os desejos do velho homem e da velha mulher, que de vez em quando nós flertamos em trazer para o nosso presente. De vez em quando nós escolhemos adotar algumas posturas, ou eu escolho, dizendo para não falar por si, adotar uma postura que não manifesta o fruto do Espírito, e sim as obras da carne. E hoje vemos duas palavras, uma palavra do pecador impenitente. Não sei se alguém aqui hoje não teve uma compreensão ainda à luz das Escrituras, quem o homem é e quem Deus é. Se tem alguém aqui que não teve, é necessário ter esse entendimento o mais rápido possível, e entender que ao sair daqui, não quero ser negativo, mas se um carro me atropelar, sinto lhe dizer, se não há essa compreensão em sua vida, se não há essa realidade na sua vida, que você é uma pessoa lavada e remida no sangue de Cristo, a eternidade será no inferno. O Senhor que diz, estou dizendo isso, é a palavra de Deus, como escravo da palavra, eu tenho que falar isso. O pecador impenitente, arrependa-se, reconheça quem você é, entregue-se ao Senhor, para que Ele possa também lhe usar para falar das maravilhas do reino. Um dia, quando Ele te chamar, você passar eternamente ao seu lado, desfrutando da eternidade, algo que nós não merecemos, mas Ele, o Senhor Deus, nos deu. Graça. Para o segundo tipo de pessoas que talvez estejam aqui essa noite, o pecador penitente. Se você, meu irmão, tem dado o seu ouvido, se você tem percebido nessa noite, o Espírito Santo falou ao seu coração, que você tem sido instrumento, em alguns momentos, para ser manifesta a sabedoria que não vem do alto, o convite é o mesmo. É o convite que eu aceitei de prontidão. Arrependa-se, mude a conduta, tire a alegria do rosto, coloque lágrimas nos seus olhos, se arrependa. É isso que eu compreendi do texto. E a motivação para ambas classes de pessoas, seja o pecador impenitente ou penitente, a motivação é uma: a glória de Deus. Não há nada, nenhum mérito para o homem. Tudo que é feito, tudo que foi citado hoje, tudo que é citado na palavra de Deus, aponta para Cristo, para a glória de Cristo, e é realizado no meio de Cristo. Não há campo, não há espaço para o homem se achar nada. Isso é um lugar digno de nós estarmos de joelho, de rosto em terra, nos humilhando, porque, apesar de conhecermos isso que nós vemos hoje, ainda assim, como Tiago afirmou, e eu creio que Tiago afirmou, todos pecam no falar, mas sabendo a sabedoria que não vem de nós, de uma capacitação que não é nossa, nós vencemos isso. Eu queria terminar dizendo uma coisa, para tanto o pecador penitente como o impenitente. Eu, quando ia na igreja, antes de me converter, toda vez que eu ia, eu me ofendia. Eu saía muito ofendido toda vez que eu ia na igreja. Demorou muito tempo para eu compreender que aquele sentimento de ofensa que eu saía daquele recinto, não era porque o pastor falava sobre o inferno, ele estava falando sobre a palavra de Deus, não era porque ele falava sobre verdades bíblicas. Eu me senti ofendido na minha mente anterior carnal. Quem é esse pastor para falar assim de mim? Esse cara pensa que é para falar sobre o inferno. Demorou muito tempo para eu entender que, na verdade, a minha ofensa era fruto do meu próprio pecado. Meu próprio pecado me ofendia. Eu não queria largar.
sendo escravo do pecado, ele próprio me ofendia. Se alguém está ofendido aqui, meus irmãos, hoje, eu convido você a pensar se não é o seu próprio pecado que me ofende. Seja um pecado penitente ou impenitente. Avalie se não é o seu próprio pecado, porque a ofensa que eu senti essa semana, a vergonha que eu tive, foi porque o Senhor Deus, por meio da sua palavra, revelou minha natureza e atos que eu pratico ainda hoje. Eu gostaria que nós orássemos agora. Orássemos no sentido de buscar em Deus arrependimento, para fazermos a vontade dele, não da nossa maneira, mas da maneira dele, pela motivação dele, que é para ele ser glorificado. Que a busca de sabedoria em nossas vidas, a busca que eu tenho em exercer o ministério da igreja, a busca que eu tenho em servir o corpo de Cristo, ou evangelizar, ou fazer o que quer que seja, usando o nome de Cristo, ela seja passada por uma peneira, chamada a verdadeira sabedoria. Que só pode ser usada quando eu avalio as obras manifestas na minha vida. Oremos. Amado Pai, eu quero te louvar, Deus, pela palavra que tu trouxe para nós hoje, Deus. Obrigado, meu Pai, porque a tua palavra santa, perfeita, imutável, inerrante, tua palavra, meu Pai, que mesmo passando milênios, ou quantos milênios possam passar, ela continuará revelando quem nós somos, continuará nos convidando a nos colocarmos no único lugar digno que nós somos dignos de estar na tua presença. Humilhados, Pai, humilhados dizendo que não aguentamos mais viver nesse mundo, não aguentamos mais viver, meu Pai, errando, lutando contra a nossa própria natureza pecaminosa. Mas te glorificamos porque, apesar de tudo isso, todo dia tu renova nossas forças. Todo dia, meu Pai, tu nos dá, meu Pai, um fôlego novo, por meio da graça que vem de ti. Tu nos capacita, meu Pai, a fazer aquilo que antes achávamos impossível. Isso não vem de nós, vem de ti. Oh, Pai, manifesta em nosso meio o fruto do Espírito. Nos ajuda em nosso meio a vencer, meu Pai, repudiar, odiar as obras da carne, Deus. Que os nossos ouvidos, quando ouvirem, meu Pai, o resquício das obras da carne, nós possamos estarmos alerta por meio do Teu Santo Espírito e repudiar isso, falando com amor, falando, meu Pai, com uma repreensão humilde, equilibrada, que não é irascível, nem é mansa, de uma forma errada, que não se posiciona diante do erro, Deus. Coloca em nós a humildade que vem de Ti, a sabedoria que vem do alto, para nos posicionarmos, meu Pai, como Tu quer que nós nos posicionemos, Deus. Nos ajuda a não sermos, meu Pai, não sermos permissivos com algo tão destrutivo no meio da Tua igreja, Deus. Que a sabedoria, meu Pai, mundana, Pai, traz ao nosso coração todos os dias o desejo de nos arrependermos. Nos guia com o coração em arrependimento. Isso que a tua igreja, meu Pai, pede, ela clama. Deus, eu quero orar também, porque se há alguém aqui que não conhece a verdade, eu peço, Deus, que tu revele a ele. Que tu, Senhor, essa semente que foi colocada, que o Senhor possa fazer com que ela brote e dê, meu Pai, o fruto chamado salvação. É que nós te pedimos, Deus. Pai, obrigado, Deus, porque apesar de quem somos, Tu nos ama. Apesar de quem somos, Tu ainda quer nos usar, Deus. Apesar de quem somos, Tu quer glorificar o Teu nome por meio de nossas vidas. Traz, meu Pai, arrependimento genuíno no nosso meio, contínuo, para que nós possamos sermos capazes, Deus, por meio da capacitação que vem de Ti, de glorificá-lo em nossas vidas. É que a tua igreja clama e te suplica, Pai, arrependimento genuíno. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, nós vamos apenas por um
breve momento